Ora, muito boas tardes, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E foi a tua escolha, mais vossa escolha, porque isto foi a escolha da maioria, que permitiu que o livro de hoje fosse apresentado aqui. E o livro de hoje é Crystal of Storms. É um livro que eu estou a ter alguma dificuldade em mostrar por causa aqui da luz que está diretamente apontada para mim, mas pronto, eu penso que assim é muito melhor. Crystal of Storms foi escrito por Rhianna Pratchett e quando eu coloquei este livro na votação no Instagram, eu coloquei juntamente com o The Gates of Death. Eu já tinha colocado esse antes numa outra votação, mas aqui houve uma situação, ou melhor, houve uma razão diferente para eu ter colocado estes dois livros. Porque eles foram basicamente escritos por duas celebridades. O The Gates of Death foi escrito pelo Charlie Hickson, que é mais comediante, mas pronto, não vou falar acerca desse livro, até porque é considerado um livro muito mau, e eu também o considero, mas não é, não é vídeo para hoje. E a Rhianna Pratchett é também bastante conhecida. Ela, em primeiro lugar, é filha do Terry Pratchett. Para quem conhece a série de livros Discworld, foi ele que os escreveu. E continuando a tradição de escrita de fantasia, e neste caso mais de escrita de adaptações de livros, não era de livros-jogos nem adaptações, ela escreveu para videojogos. A Rhianna Pratchett escreveu o argumento e a história de vários jogos, como por exemplo Mirror's Edge, Heavenly Sword, quando saiu, não sei se recordam, Heavenly Sword foi um dos primeiros jogos da PlayStation 3 e foi ela que escreveu o argumento. Escreveu Tomb Raider e a versão de 2013, o reboot, e escreveu o Rise of the Tomb Raider, se não me engano. Exatamente, sim, foi o Rise of the Tomb Raider, entre muitos outros. Portanto, o currículo dela já é bastante preenchido com estas escritas do enredo de vários jogos. E então, como se não bastasse, decidiram convidá-la para escrever este livro que é o Crystal of Storms. E então, o que é que eu posso dizer em relação a este livro? Eu posso dizer, em primeiro lugar, que eu fiquei bastante satisfeito por este livro ter sido escolhido em vez do Gates of Death, porque eu não tenho boas memórias desse jogo. Uh, Contudo, neste livro-jogo eu tenho até boas memórias. Mas eu quando voltei a pegar, e sendo que este livro saiu em 2020 e eu li-o na altura em que ele saiu, as minhas memórias ficaram muito, muito diferentes. Eram muito, muito diferentes em relação àquilo que foi considerado a minha experiência de agora. E isto porquê? Porque este livro-jogo, eu vou ser um bocadinho cruel agora, mas este livro-jogo não é tão bom quanto aquilo que eu me lembrava. Atenção, não estou a dizer que o livro é mau, nem sequer é medíocre, mas é, ele é interessante, mas há aqui muito potencial que foi desperdiçado. E eu já vos vou mostrar como. Isto é apenas, lá está, a minha opinião em relação a este livro, mas eu sinto que a limitação das 400 referências, que é um número padrão das aventuras fantásticas, não é um número que todos os livros tenham, uh, mas este número padrão acabou por causar uma limitação muito grande naquilo que este livro podia ter sido. Basicamente, Crystal of Storms passa-se em Titan, ou seja, no mundo fantástico onde a maior parte das aventuras fantásticas se passam. No entanto, isto é numa zona completamente diferente, nunca antes vista, nem nunca antes referenciada. Portanto, não se passa em nenhum dos três continentes de Titan. Passa-se, sim, num continente flutuante, numa série de ilhas que flutuam acima das nuvens, num continente, continente não, num arquipélago chamado Pangaria, que é composto por 6 ilhas. E eu agora tenho que ir aqui às minhas cábulas porque eu não sei o nome delas todas assim de cor. Portanto, temos Cirrus, Altus, Cumulus, Incas, Asperitas e Nimbus. Esta Nimbus é a maior, não é? A ilha central
onde possivelmente existe todo o governo de Pangaria. E a nossa personagem é um membro da Skywatch, que são basicamente os polícias de Pangaria. E aqui automaticamente nós vemos algo muito diferente, não só o próprio setting em si, mas também ah, toda a forma como a fantasia é construída neste livro, ou mais propriamente neste setting. Porque quem lê os livros das Aventuras Fantásticas e os livros que se passam em Titan sabe-se que isto é muito fantasia medieval. Existem muitas diferenças culturais, existem algumas diferenças sobre como a magia é levada a cabo em certos livros. Eh, Existem muitas diferenças nesse sentido. Pangaria é uma evolução a nível tecnológico, porque uma eles usam a technomancy, ou seja, basicamente é a utilização de máquinas carregadas por uns componentes chamados Storm Crystals. Portanto, aqui o titular Crystal of Storms são os Storm Crystals, que são, consideramos talvez como baterias para estas máquinas que são utilizadas. Não há muita exploração em relação a isso, o que é pena, porque eu gostava de ver mais esta tecnologia a ser utilizada. Não que não a utilizemos durante a aventura, mas o que acontece é que não há muita exploração em relação a isso. Hum, mas antes de eu explicar o porquê de não haver muita exploração em relação a isso, e antes de eu ir para a nossa aventura, não é a aventura propriamente dita, qual é a história então de Crystal of Storms? Nós somos um membro da Skywatch e aparentemente todos esses membros, todos esses polícias foram chamados para se juntar à ilha de Nimbus porque houve uma emergência qualquer e então nós temos que ir para lá. Só acontece o típico, isto é um bocadinho típico, que é a nossa personagem fica para trás, porque o nosso comandante pede que a gente volte para a nave, não é? Não digo uma nave, mas é o aparelho que nos transporta de uma ilha para a outra. Pede-nos para ir lá para recuperar os hovers e um saco de dinheiro que ele tinha deixado para trás. E quando nós fazemos isso, de repente há uma grande explosão e a ilha de Nimbus desaba, ou seja, cai para o oceano que se encontra pronto, debaixo do arquipélago. Basicamente, o arquipélago está situado na Ocean of Tempests, no Oceano das Tempestades, no centro do olho da tempestade. Portanto, o arquipélago está bastante isolado de todo o mundo. Embora existam, e isto é referenciado no próprio livro, embora existam aqueles que descem pronto, descem à terra, ou melhor, descem ao mar, neste caso, para pescar ou para fazer trocas comerciais com pessoas do continente, se bem que são coisas muito. São relacionamentos muito fechados, porque os segredos de Pangaria, não é? A Technomancy não pode ser conhecida pelo mundo exterior. E é mesmo referenciado que de vez em quando, não é, navios que são apanhados pelas tempestades, os náufragos desses navios são resgatados, levados a Pangaria e, se sobreviverem aos tratamentos, não é, pronto, à medicina e pronto, às curas, não é, se eles sobreviverem, pronto, se os conseguirem salvar, esses náufragos ficam em Pangaria para sempre, porque eles não querem que os segredos sejam passados para o resto do mundo. Um bocadinho cruel isso, e a nossa personagem pensa um bocadinho isso, mas é assim que a sociedade de Pangaria funciona. E então, voltando então à história principal, a ilha de Nimbus desaba sobre o Oceano das Tempestades, afunda-se, portanto, a ilha depois também fica no fundo do mar, e o nosso trabalho é descobrir afinal o que é que aconteceu. E nós somos o último membro da Skywatch que não digo que sobreviveu, porque alguns sobreviveram, e isso nós descobrimos depois mais tarde, mas o nosso objetivo é depois explorar as outras ilhas
e tentar desvendar este mistério do porquê da ilha de Nimbus ter explodido, não é? Porque, o porquê daquela explosão e da ilha ter desabado no oceano. E quando nós começamos a aventura, digamos que a primeira escolha é bastante confusa. Porque, e quem não está, quem não mesmo quem é veterano na Fighting Fantasy, vai ficar um bocadinho confuso com isto. E eu lembro-me que da primeira vez eu tive que reler as regras, e desta vez eu não tive que reler, eu não reli as regras porque eu sabia qual era a primeira escolha. Mas da primeira vez eu tive que reler as regras porque eu julgava que me tinha falhado alguma coisa. Porque a primeira escolha é basicamente nós termos que dizer qual é a nossa ilha natal, de onde é que nós somos originários. E não há absolutamente nada antes que estabeleça isso. Nós não temos a possibilidade de saber se nós somos. As ilhas é Cirrus, Altus e Cumulus. Ou seja, nós temos que escolher uma destas três para ser a nossa ilha principal. E isto não é algo que é estabelecido previamente, é uma escolha que nós fazemos na hora. E automaticamente é nessa escolha que nós fazemos, nós estamos a determinar onde é que a nossa personagem é originária. Portanto, é, é um bocadinho confuso, mas percebe-se depois esta lógica, porque pronto, que queremos criar logo desde o início a nossa personagem, não é? Como é que a nossa personagem é construída, e então é só mesmo determinar isso. E eu considero então um dos momentos em que isto podia ser mais expandido e mais trabalhado era este. E mais uma vez, o facto de haver 400 referências vai limitar muito aquilo que se pode fazer nesta aventura. Por isso eu acho que se desse para expandir esta aventura, se desse para expandir o número de referências, e eu vou mesmo ao extremo, em vez de 400, se fosse para 800, o que não é a primeira vez, não seria a primeira vez que um livro da Fighting Fantasy teria 800 referências, dava-nos uma margem tão, mas tão grande de exploração das ilhas, e mesmo podíamos a determinação da nossa ilha natal, não é? Da ilha em que nós éramos originários, podia ser feita de uma forma completamente diferente. Porque, porque é que nós só temos que escolher aquelas três? Porque é que não há a possibilidade de nós sermos de alguma das seis? Porque são seis ilhas. E também são seis as faces de um dado. Porque é que, por exemplo, ao determinar logo no primeiro parágrafo, lançar um dado e o número que sair determinava a ilha em que nós éramos originários. E depois, sendo nós originários de uma determinada ilha, e cada ilha depois tem as suas características, tem a sua forma de economia, tem a sua forma de trabalho. Por exemplo, temos uma das ilhas que é mais relacionada com o trading, ou seja, mais relacionada com o comércio, outra que é mais relacionada com a cultura não é Stormborns, mas Cloudkins, que são estas criaturinhas, estas nuvenzinhas amorosas que estão aqui. Um, e depois há outras características nas outras ilhas. Isso poderia dar-nos algumas forças e algumas fraquezas que depois poderíamos jogar ao longo da aventura, e isso seria muito mais dinâmico e trazia-nos muito mais replay value, porque a nossa personagem seria construída de maneira diferente. Claro que corríamos o risco de nos calhar a ilha de Nimbus, mas aí provavelmente, não é? Podíamos ter uma desvantagem quanto a isso, ou seja, a nossa personagem não ter forças ou fraquezas muito específicas. Ou melhor, podemos não ter forças, mas se calhar a fraqueza, não é, de não termos a vantagem de qualquer uma das outras ilhas. Mas, por exemplo, nós termos a possibilidade de escolhermos qual ilha nós podíamos explorar primeiro. Porque a ilha que nós escolhemos aqui é a primeira ilha para onde nós vamos. E nós depois não temos a possibilidade de ir para outras ilhas. Claro que isso depois vai trazer algumas diferenças, porque a ilha que nós escolhemos como sendo a nossa originária, de onde nós somos, acaba depois por trazer algumas diferenças em relação às outras duas. Por exemplo, nós temos um companheiro enquanto nós exploramos essa ilha, mas tirando isso, não há muito mais que nós possamos. Não há muitas diferenças. E mais uma vez, são seis ilhas,
e o nível de exploração aqui não é muito elevado. Nós vamos para uma ilha, exploramos um bocadinho, temos 2 localizações, 2, 3 localizações no máximo e depois temos que ir para outra. Ah, o que acontece aqui é que a história é muito linear, mas ao mesmo tempo joga com a questão de exploração. Ou seja, é linear porque nós precisamos de objetos específicos. Nós precisamos de objetos específicos para depois passar para as outras 2 ilhas, ou seja, neste caso seria Incas e Asperitas. E nós, se nós não tivermos esses objetos, nós podemos saltar para outras ilhas e explorar. Ou seja, nós podemos explorar as ilhas as vezes que nós quisermos, até termos os objetos necessários para conseguirmos passar para a fase seguinte. E o mesmo acontece quando depois, para o fim da aventura, nós tivermos que ir para Nimbus para explorar, não é? Para chegarmos à fase final. Eh, isto isto é vantajoso, porque dá-nos uma sensação de liberdade, mas ao mesmo tempo, e aqui está mais uma vez a limitação dos 400 parágrafos, o que é que acontece? Nós acabamos por fazer as mesmas coisas constantemente. Isto não é tipo o pântano do escorpião, em que nós podemos visitar o mesmo local várias vezes e quando nós visitamos o mesmo local uma segunda vez, o texto pergunta-nos se nós já lá estivemos. Isto aqui não acontece. Nós corremos o risco de inimigos que nós enfrentámos antes fazerem o respawn, ou seja, aparecerem outra vez, nós temos que outra vez enfrentá-los. Itens que nós encontramos, voltarmos a encontrá-los exatamente no mesmo sítio. Ou seja, não houve aqui propriamente uma preparação ou uma. Não é uma preparação, mas se calhar. Como é que eu ia dizer? Não houve aqui uma forma de nós. De validar se nós já estivemos no mesmo sítio 2 vezes. E eu acho que falha um bocadinho nisso, porque aconteceu várias vezes durante a minha aventura eh, falhar um dos objetos. E então, isto aconteceu pelo menos 2 vezes. E então eu tinha que voltar às outras ilhas e eu, quando dei por mim, eu estava outra vez a viver as mesmas coisas, a viver as mesmas aventuras. Obviamente que eu tive que explorar outras coisas e fazer outras escolhas, não é, para conseguir os objetos, mas, eh, mas no fundo eu senti-me que já estava a saltar referências. Eu estava a saltar referências que eu já tinha lido porque as mesmas coisas estavam a acontecer. E eu mesmo estava a saltar combates porque não valia a pena voltar a fazê-los. Portanto, eu acho que se nós pudéssemos estender um bocadinho mais, eu disse 800, mas pá, 600, 700, pronto, referências, eu acho que seria útil porque são muitas ilhas, há muita coisa para explorar e dava para podermos estar mais imersos nas características de cada ilha, porque eu senti que falta muito isso. Eu durante a maior parte do tempo em que eu joguei este livro, eu não senti que estava num arquipélago flutuante. Eu senti que estava a explorar aldeias e pouco mais. Eu não senti uma grande, não houve uma grande sensação de urgência. Basicamente, a ilha principal deste arquipélago explodiu e desabou no mar abaixo, não é? No mar que estava por baixo, não é? Do arquipélago. E eu sinto que o impacto nas outras 5 ilhas não foi muito grande. Algumas das pessoas estão a continuar como se nada fosse. E isto quebra um bocadinho o sentimento de emergência, o sentimento pronto, de urgência de nós tentarmos resolver esta situação, porque isto é basicamente uma história de investigação, não é? Nós temos que investigar realmente o que é que aconteceu. E eu não senti um grande impacto nas outras ilhas. Quanto muitas coisas estavam muito calmas a maior parte das vezes. E isso tirou um bocadinho a própria imersão. E eu acho que poderia haver um bocadinho mais podia haver um bocadinho mais de descrição, podia haver um bocadinho mais a mostrar as consequências daquilo que aconteceu. Eu acho que faltou um bocadinho isso. Mas claro, muito desta aventura, esta aventura é bastante interessante, pronto, por causa do próprio setting. Nós não temos regras diferentes e
a maior diferença nas regras está mais propriamente aqui nos combates. Os combates são um bocadinho difíceis e de certeza, eu não tenho a certeza absoluta, mas eu quase de certeza que o Jonathan Green ajudou a Rhianna Pratchett a escrever este livro, porque há muitos combates que são muito variados e existem regras extras sobre. Agora, por exemplo, assim, a primeira coisa que me lembro é que quando enfrentamos um crocodilo, a dada altura, se nós reduzirmos a vida do crocodilo, não é? A stamina do crocodilo a um determinado valor, ele vem para fora d'água e o poder de ataque dele já fica mais fraco. Portanto, existe muito esta variedade esta variedade nos combates e isso é muito positivo. De resto, não há muita variedade no que toca a exploração, porque temos que explorar 5 ilhas e depois temos que explorar a última. E quando nós vamos para Nimbus, quando finalmente nós deitamos a mão a um Bathysphere, que é basicamente um pod, não é? Uma esfera. Não sei se seria realmente esse o nome correto, mas aquilo serve basicamente como um submarino que nós utilizamos para depois explorar o oceano e encontrar a ilha de Nimbus. E aqui acontece exatamente a mesma coisa que acontece nas outras ilhas. Nós exploramos, fazemos uma exploração, ou vamos por umas cavernas, ou vamos para uma estranha forma ali ao longe que depois revela-se ser realmente a ilha. Mas depois disso nós vamos para lá, encontramos um gigante, nós depois temos que andar ali, temos que lutar um bocadinho com o gigante para, pronto, porque sim, porque o gigante gosta de lutar, então temos que lutar contra ele para depois ele ficar mais satisfeito, dar-nos uma concha que depois nós vamos mais tarde utilizar que depois nós vamos utilizar para o chamar para a batalha final. Mais sobre isso daqui a bocado. E depois, pronto, ele abre-nos as portas do edifício principal, para onde nós temos que explorar, e basicamente nós exploramos aquilo. A exploração é livre, e mais uma vez, quando nós chegamos ao ponto central da história, que é quando nós encontramos um goblin. E sim, já agora existem goblins nesta história e os goblins são muito mais inteligentes e muito mais versados em questão de linguagem, em questão de conhecimento de technomancy, do que propriamente os goblins que nós encontramos no resto de Titan. Basicamente aqui os goblins, há muitos deles são engenheiros, muitos deles são técnicos, alguns são os que ajudam na construção dos vários aparelhos que nós utilizamos, são eles que têm os aparelhos que carregam os Storm Crystals, que depois nós utilizamos para viajar de uma ilha para a outra, porque eu aqui esqueci-me. Quer dizer, não me esqueci, eu falei que nós tínhamos uns hovers, que são tipo umas asas que nós utilizamos para saltar de uma ilha para a outra, e depois nós podemos utilizar uma espécie de uns carregadores, tipo os carregadores que nós utilizamos nos carros elétricos. E aqui nós temos que utilizar uma moeda de ouro para carregar o Storm Crystal que está nos hovers para nós podermos saltar de uma ilha para a outra. E basicamente se nós não tivermos dinheiro, é automaticamente game over. Nós não podemos continuar porque nós não temos dinheiro, nós não podemos saltar de uma ilha para a outra. Nós nem sequer podemos usar o nosso estatuto de polícia para podermos contornar essa regra. Ou seja, nós podíamos utilizar o nosso estatuto de polícia para contornar essa regra e também porque há uma urgência muito grande nós descobrirmos o que é que se passa e podermos arranjar uma forma de voltar a elevar a ilha de Nimbus de volta para o arquipélago. Eu acho que isso é uma falha, mas acaba por ser engraçado. Mas pronto, isto foi aqui um à parte. Isto acontece quando nós estamos a explorar as outras ilhas, não quando já estamos em Nimbus. E quando nós encontramos o Goblin que quer fazer um ritual para voltar a reenergizar os Storm Crystals que mantém a ilha no topo, não é? Para voltar a reerguer a ilha, nós mais uma vez precisamos de uma série de objetos. Nós precisamos de 3 objetos específicos
E se nós não tivermos, nós corremos o risco de ter que obrigatoriamente explorar o resto de Nimbus, mais propriamente o edifício. Nós podemos voltar para a Bathysphere e explorar outra vez o oceano, se bem que não há muito mais para explorar se nós já fomos às cavernas. Aqui existe, lá está, e volta outra vez a mesma questão de há bocado. Nós exploramos, podemos encontrar outra vez os mesmos inimigos, encontrar outra vez os mesmos objetos, e acaba por ser bastante redundante e acaba por perder um bocadinho a questão da imersão, e a suspensão da descrença também fica aqui um bocadinho a perder. Mas pronto, quando nós conseguimos todos os objetos, a ilha de Nimbus começa a elevar, e então é aí que surge o verdadeiro boss final. O boss final é é um goblin chamado Krasig, acho eu. Penso que não me estou Krasnik, acho eu. Eu agora não estou aqui a ver o nome, portanto peço desculpa se não for esse o nome correto. Ele está dentro de um golem. Ele está dentro de um War Golem. Eu não sei como é que se chama. Eu não sei como é que se chama. Não me lembro como é que se chama eu já não me lembro como é que se chama este grande robô que ele construiu. Acho que é um War Golem, qualquer coisa assim. É um Goblin War Golem. Ok, eu vi aqui na minha cábula agora. É um Goblin War Golem que está sem energia. Ele tem um Storm Crystal lá dentro, mas está sem energia. Mas depois aparece o verdadeiro vilão, que é um Stormborn, ou seja, uma espécie de um elemental das tempestades, chamado Boreas, que ao início começa a atacar-nos, mas depois, quando vê que não nos consegue derrotar, ele automaticamente ele entra dentro do Storm Crystal, reenergiza aquilo, o Goblin War Golem levanta-se e nós temos que lutar contra ele. Uma coisa muito interessante e que não acontece sempre, eu diria mesmo que isto é quase inédito na Fighting Fantasy, é que para a batalha final nós temos que chamar o gigante que nós conhecemos antes. Ou seja, nós temos que pegar na concha, soprá-la, e o gigante aparece e ele depois pega em nós, coloca-nos ao ombro e diz: Tu agora vais lutar comigo. E de facto, nós podemos ajudar bastante na luta e acrescentar mais um ponto de dano. E como se isso não bastasse, nós podemos até fortalecer o gigante. Uma coisa que torna este livro bastante fácil, tirando a parte dos combates, não, os combates são um bocadinho difíceis, mas uma coisa que torna este livro bastante fácil é que nós temos bastantes maneiras de aumentar as capacidades da nossa personagem. Existem muitas alturas em que nós podemos obter provisões, e as provisões são muito variadas. São diversos alimentos que nós podemos obter. Alguns deles aumentam-nos 2 pontos de stamina, outros 3. E para além disso, nós temos também poções. Várias poções. Nós temos calming potions, ou seja, poções de calma. Nós temos healing potions, greater healing potions. Temos potions of power, potions of might. Temos potions of. Acho que já não tem. Uma potion of proficiency que também podemos obter. E na batalha final, antes de entrarmos em combate com o Goblin War Golem, nós podemos fortalecer o gigante, que é o Tydeus, com essas poções. Nós podemos oferecer-lhe uma Potion of Might, nós podemos dar-lhe uma Healing Potion, uma Greater Healing Potion, e Potion of Might e uma Potion of Power também. Nós podemos aumentar-lhe essas capacidades e a luta torna-se muito mais fácil. Não posso dizer que existe alguma estratégia, mas a luta vai durar várias referências. Portanto, ao início o texto pergunta-nos se nós vencemos 2 dos 3 primeiros combates. Depois existe ali uma série de. Depois existe ali uns testes de skill. Depois voltamos a ter o mesmo tipo de combate. Depois volta a haver outro teste, e depois no fim é que podemos fazer a parte final do combate, em que nós podemos derrotar finalmente o Goblin War Golem. Quando nós derrotamos, automaticamente o Boreas, não é, o Stormborn, é também derrotado, e a ilha, neste momento a ilha já estava a elevar-se para os céus, e neste momento a ilha vai
e leva-se finalmente acima do nível do mar e vai de volta para o resto do arquipélago. E é assim que termina, e é assim que termina a aventura. A aventura termina muito bem com a ideia de que, embora o resto do mundo não saiba aquilo que nós fizemos, porque no fundo o objetivo do vilão é levar os segredos de Pangaria, não é? A tecnologia de Pangaria até Kul, que é um dos três continentes de Titan, e vender esses conhecimentos, não é? Para, pronto, para quem pagasse mais, não é? Para algum warlord que pagasse mais. E isso depois, claro, ia trazer consequências nocivas, não é? Consequências nefastas para o resto de Titan. Portanto, nós conseguimos evitar isso e, embora os nossos feitos sejam desconhecidos para a maior parte do mundo, em Pangaria nós vamos ser considerados como um herói. No entanto, a aventura acaba ligeiramente em aberto, porque há uma das personagens, que é o comandante Taliman, acho eu, Taliman qualquer coisa, que também está envolvido nesta conspiração. Ele conseguiu escapar. Não é que a gente o tenha encontrado, mas ele conseguiu escapar para Kul. E então fica subentendido que poderá haver uma próxima aventura em que nós vamos para Kul, nós vamos descer para este continente e vamos atrás deste comandante, porque os conhecimentos dele podem na mesma ser. Pronto, ele pode transmitir esses conhecimentos dele para, eh, pronto, para quem quiser dominar o mundo com a Technomancy. Portanto, fica aqui muito em aberto, mas até agora ainda não houve qualquer tipo de notícia sobre se vai haver realmente alguma continuação para esta aventura. E basicamente é isto. Crystal of Storms é uma história, é muito simples, parece. E atenção, eu sei que a capa é muito estranha e muita gente não gosta da capa, mas se nós pudermos ignorar o facto de que, e se nós levarmos aquela máxima de que não se julga um livro pela capa, conseguimos ter uma aventura bastante interessante. Não é das melhores aventuras, e mais uma vez eu digo, isto podia ter um potencial muito maior se, se o número de referências fosse muito maior. Se em vez de 400 nós tivéssemos 800, eu aceitava de bom grado e consideraria isto uma história muito, mas muito mais completa e muito mais recheada. Mas mesmo assim, através do esforço, pelo esforço que foi, e, e nota-se mesmo o esforço, nota-se mesmo a paixão que a Rhianna Pratchett teve ao escrever este livro. eh, Compensa. Não é dos melhores, mas definitivamente é muito, muito melhor que o The Gates of Death. Muito mesmo. Só falta falar aqui nas ilustrações, e sendo que isto ainda foi nos primeiros anos da Fighting Fantasy da Scholastic, as ilustrações continuam a não ser das melhores. Vou só confirmar aqui porque, exatamente, desta vez não foi o Vlado Krizan que fez as ilustrações, foi Eva Eskalinen, e eu espero não ter estragado o nome, mas continua a dar uma sensação de estranheza quando nós olhamos para estas ilustrações. Não são como o grande detalhe como as ilustrações bem detalhadas que nós tínhamos antigamente e que depois acabamos por ter nos anos mais recentes. Portanto, é ligeiramente melhor que a arte do Vlado Krizan, mas ainda não está lá. Mas pronto, eu acho que a aventura em si compensa por estas falhas. Se eu recomendo o Crystal of Storms, não para quem está a começar, mas para quem já tem algum conhecimento e já conhece livros-jogos e conhece e já leu bastantes aventuras da Fighting Fantasy, eu aí já recomendaria este livro. Não fiquem à espera de ver uma coisa muito elaborada. Isto a história é muito simples e é muito. Não poderia considerar infantil, mas quase. É uma aventura muito juvenil, não é muito adulta, mas não deixa de ser bastante interessante. Eh, e, hum, e é uma boa adição
ao lore de Titan e ao lore da Fighting Fantasy. Portanto, eu recomendo este livro que é o Crystal of Storms. E pronto, e com isto chegamos ao fim do vídeo. Eu estava com algum medo de não conseguir encher sequer 10 minutos e acabei por fazer mais de 30. Portanto, há sempre alguma coisa para falar em relação a estes livros. Há sempre alguma coisa. Portanto, eu espero que tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, se gostaste, clica em gosto. Se não gostaste, clica em não gosto. Usa a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entenderes. Se ainda não subscreveste o canal, recomendo-te, subscreve o canal, clica no sino para receber as notificações destes vídeos e esta semana vai sair, vai sair várias coisas até nesta semana. Vai ser uma semana um bocadinho preenchida no que toca ao canal. Hum, Hoje vou lançar mais uma votação para o próximo livro da Fighting Fantasy que eu vou fazer review daqui a 2 semanas. Esta sexta-feira vai sair o segundo episódio de Lone Wolf, não é o Fire on the Water, e é bem provável que saia um terceiro livro não, um terceiro vídeo, que será o terceiro unboxing. Mas mais sobre isso nos respectivos vídeos, portanto, mais uma vez, espero que tenhas gostado e continua a seguir aqui Game Book Guild e até uma próxima.